Então vamos, deixa eu ver. Vamos gravar esse negócio aqui, né? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. A nossa discussão é em cima dos exercícios, né? Desses 3 exercícios aí que o Anderson colocou para nós, ok? Eu mesmo tive que fazer diversas correções no exercício, né? Porque tentar fazer no PowerPoint é melhor fazer no papel e depois passar para o PowerPoint, né? Horrível. Tentar fazer no PowerPoint, usar a calculadora do computador não funciona, né? É Então, olha. horrível. Trava tudo. Eu também bugo. Então, ó, dá uma olhada. Então, o primeiro exercício nosso, mais 5 com menos 1 a 180 graus, tá? A gente tem aí um índice de refração de 1,499, uma descentração de 4 milímetros e um bloco de 70 milímetros, né? O interessante é observar que quando o eixo é a 180 ou 90, um dos 2 meridianos, ou base ou contrabase, vão coincidir com o horizontal. Se o eixo está a 180, quem vai coincidir com o horizontal é o meridiano da base, que é o próprio esférico da receita, né? Ok? O Anderson já mostrou para vocês como determinar o meridiano da base e da contrabase usando transposição, né? E eu até mandei alguma coisa para vocês. Então a gente vai ter aqui mais 5 correndo a 180 e mais 4 correndo a 90, ok? Então, eu vou começar o processo de cálculo como o Anderson estava fazendo. Ele primeiro vai em cima da lente centrada, né? Então, com o índice de refração de 1,499, nós temos o fator de conversão 1062, DE e DC calculado, e temos aqui a receita de cálculo, né? Mais 531, com menos 106 até 180. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Beleza? Certo. Com essa receita de cálculo, nós vamos e calculamos sagita pura da base e sagita pura da contrabase. Tá? A gente precisa da sagita pura da base aqui, porque nós precisamos dela para calcular a espessura de centro. Eu adotei uma espessura mínima de 0,5 milímetros. Percebi que em alguns exercícios o pessoal adotou 1,8. Não vai dar diferença. É só você pegar os resultados que eu tenho aqui. A gente discute nos resultados finais qual vai ser a consequência disso, tá bom? Para quem adotou 1,8 de espessura de centro aqui, tá? Espessura mínima, desculpe, né? Tá? Eu estou considerando Isso uma aí tem armação na fechada. tabela, né, professor? Oi? Eu também usei 0,5 por conta da tabela. 0,5. Perfeito, então tá bom. É que acho que o exercício do Anderson estava com 1,8 o primeiro, né? O exercício dele, eu segui pelo que estava no exercício dele. No negativo estava 1,8 a espessura mínima, mas nesse positivo estava. Eu fui pela tabela porque não tinha informação. Perfeito, tá bom então. Porque Então, tem o a diferença, né, do positivo 3 e positivo 5. Dá essa diferencinha de 0,8 e 0,5 pela espessura, né? Sim. É pequeno, mas... Não, o que vai acontecer é o seguinte, a lente ela vai ficar só um pouco mais grossa. Vocês vão perceber, porque o importante é vocês verificarem no final do exercício se a diferença de borda foi mantida. Se o valor da borda grossa menos a borda fina está dando a diferença de borda. Se isso está acontecendo, então a descentração aconteceu. Vocês só fizeram uma lente um pouco mais grossa. Ok? Tá bom? Então, o que acontece aqui? Tá. Então, calculamos a espessura de borda da base. Se o esférico é positivo, então a espessura mínima está na borda da base. Tá? A sagita pura, então, ela vai ser somada no centro da lente. Então, vou ter 0,5 mais 6,2, que é a sagita pura da base. Nós temos esses valores aqui, né? Ficou até uma pergunta aqui, uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês indicariam uma armação em fio de nylon para essa dioptria aqui? E mais 5? Para essa lente, não, professor. Realmente, né? Ficaria muito grossa, né? Muito grossa e o material também, né? A gente já, aulas passadas, a gente já falou um pouco sobre isso em relação ao 1.49. Ela não tem uma resistência tão adequada para esse tipo de armação, né? Perfeito.
Muito bem, exatamente isso, né? Tá? Então, aqui a gente tem um resuminho, né? Um resuminho da nossa situação atual. Olha, a espessura mínima na horizontal, ok? E a contrabase aqui, onde eu somo o SPC. Oi? Aí, partimos então, em cima dessa lente centrada, nós vamos aplicar o prisma. O que o Anderson faz normalmente? O Anderson ele usa a fórmula do prisma já usando o DH calculado. Então, ele não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Né? É isso que eu ia tirar a dúvida, professor, que eu fiquei meio com dúvida, porque eu já estou fazendo direto também, eu não estava fazendo o prisma calculado. Pode fazer. Eu gosto de fazer desse jeito, Turim, por conta do fato de daqui a pouco eu vou dar um exercício para vocês, onde vocês não vão ter que calcular o prisma. O prisma já vai ser dado por prescrição. Entendeu? Ah, tá. Então, nessa condição, você vai ter que fazer o prisma calculado. Pode fazer dos dois jeitos, os dois jeitos estão corretos. É uma forma dá na mesma, né? É uma forma de simplificar os cálculos, né? Tá bom? Então, pode tranquilamente jogar aqui o DH calculado e já sai o teu prisma calculado, sem problema, tá? Tá. Com isso daqui, tanto que na minha correção o meu erro foi esse. Eu joguei aqui o DH calculado e depois joguei de novo o DH calculado aí. Eu joguei o fator de conversão. Eu usei duas vezes o fator de conversão, né? Aqui já está corrigido. Eu vi em função dos exercícios que vocês fizeram. Com isso, a gente calcula aqui, né, Opa! Nós temos a DB, né? Achamos uma DB de 2,8 no caso aqui, tá certo? Né? Então, são duas formas de calcular. Vocês necessariamente não precisam se prender no meu método de cálculo ou no método de cálculo do Anderson. Vocês podem criar um outro método de cálculo, ok? Tá bom? Então, aqui, ó, vocês vão observar uma coisa bem curiosa. Então, aqui eu somei. Como a minha espessura mínima está na borda, como o meu DH é positivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar toda a DB para o lado da borda grossa. Aí identifiquei o nasal. E no final das contas, a gente tem esse resultado aqui, né? 3,3, 3,1, 8,1 e o 0,5. A espessura mínima ficou aqui na borda temporal, né? Uma coisa normal da lente um prisma, né? Deixa eu só ver se tem aqui. Que bom, porque eu prefiro já fazer o desenho e fazer a soma direto já no desenho, ao invés de fazer todo o cálculo. Eu também acho, mas aí fica ao critério de cada um, ok? Uma coisa que é interessante vocês observarem, por exemplo, se eu tivesse surfação dessa lente, você não precisava calcular a espessura de borda da contrabase. Isso aqui é uma perda de tempo. A gente só está fazendo isso para uma questão de se exercitar. Você vai ver que nos próximos exercícios que eu estou mandando para vocês, eu não estou pedindo para calcular a borda vertical. Por quê? Quando você for fabricar essa lente, ela já vai sair automaticamente, né? Basta que você tome o cuidado de verificar se elas estão iguais. Se elas estiverem iguais, eu não tenho diferença de borda aqui na vertical, então o prisma só está agindo na horizontal. E aí sim, na horizontal você vai se preocupar com a diferença de borda, ok? Tá bom? Essa lente, quando a gente faz uma lente dessa com descentração, sempre é interessante a gente fazer pensando no repasse. Lembra da medida de ajuste? A gente faz uma medida de ajuste um pouquinho maior, surfaça ela, tira do gerador, verifica as espessuras e faz alguma correção se julgar necessário. Ok? Então, essa lente sempre vai ter essa característica quando a gente estiver surfaçando ela. Tá legal? Tá? Mesmo que a gente entre depois na UC6, tá bom, pessoal? Não sei como é que vai rolar esses dias de aula da gente. A gente na UC6, a gente vai dividir uma parte da turma, vai ficar em montagem, por exemplo, uma semana em montagem e outra semana em surfaçagem, mas a gente vai fabricar essas lentes de qualquer jeito, tá bom? Tá bom. Para vocês terem uma noção a respeito disso. Então, esse aqui é o resultado final da nossa lente, né? Ó, aí, o que aconteceu? Fomos lá calcular as curvas, né? Verificando que, olha, como é uma lente positiva, esse componente aqui é necessário. Né? Necessário. A compensação. Uma diferencinha que faz toda a diferença também, né? Exatamente. Se eu não colocar isso, a lente vai sair com 0,25 a mais e eu não quero a isso. mais. Né?
Então é isso aí. Já passamos por isso, eu acho. Já passamos, exatamente. Muito bem. Então, ó, eu acho importante, para quando a gente voltar lá para a sala, é muito importante que vocês tenham esse resumo na mão, para não ficar procurando os resultados no caderno. Isso aqui é muito mais fácil. Você estando com esse material na frente do gerador, você vai resolvendo os problemas lá, ok? Pode fazer algumas anotações aqui, como o DB, talvez seja importante colocar DB aqui, né? Ó, a DB já está aqui, ó. 3,3 menos 0,5, 2,8. Entendeu? Aqui, eu vou estar lá no gerador, eu não preciso ficar me preocupando em se vai dar exatamente 3,1. O importante é que esse esteja igual a esse, na hora que eu estiver surfaçando, tá bom? Então, quando você for fazer o cálculo, não precisa se preocupar em calcular isso. O que é importante? Borda grossa, borda fina e espessura de centro. Tá? E o grau bater. E o grau bater, exatamente. As curvas. Exatamente. Vamos lá no exercício 2. No exercício 2, o que está acontecendo? A nossa lente agora ela é negativa, né? Ó. Negativo. Quando eu falo de negativa ou positiva, vocês vão ver que eu estou usando uma coisa diferente do livro. Lá o livro fala negativa, positiva, mista. Para mim, negativa, se o esférico é negativo. Positiva, se o esférico é positivo. Isso vai fazer toda a diferença para nós, ok? Olha o índice de refração aqui, 1,6. Descentração de 6 milímetros e o bloco de 65 milímetros, né? De novo, se o DH está a 180, se o eixo está a 180, o meu DH vai ser o próprio esférico da receita, tá? E aí, nossa, isso, eu quebrei a cabeça. É complicadinho, é chatinho isso daí, né? Então, o que acontece? Fator de conversão, tá? Calculamos aqui a receita, escrevemos a receita de cálculo, é com ela que a gente vai fazer as espessuras, tá? E aí uma espessura mínima de 1,8 que foi dada no exercício já, ok? Aí fica uma questão, aí já é mais por uma questão de experiência. Será que para o índice de refração 1,6 eu precisaria usar 1,8 de espessura mínima? Eu não sei, para essas lentes mais modernas talvez eu pudesse reduzir um pouco mais, Fazer mais 1,5. fino. 1,3, né? Isso pode dentro da tabela é o indicado, né? É, exatamente. Mas é que nem o professor, sempre, que nem o Anderson sempre fala, você depende do seu conhecimento no gerador, no que ele, né, pode fazer. Exato. Também tem isso. Do equipamento que o cara tem, né? Exatamente, dependendo do equipamento que eles têm. Então eu calculei aqui espessura de borda, contrabase e espessura de centro. Tá bom? Aí a gente tem um resuminho da nossa situação. Veja aí, ó, a borda mais fina na horizontal. Por quê? Porque o eixo está na horizontal. Né? Está na horizontal. Tá. 7,9. Certo? Agora tá certo. Okay. Peraí, volta aí. Oi? Pode continuar? Então, o que a gente vai verificar? A gente já tem a lente centrada, já calculou as espessuras da lente centrada. Professor. Oi, peraí. pode falar. A descentração não seria 6 milímetros? Sim, mas eu vou calcular ela aqui agora, né? Sim, mas é que ali você colocou como 4 milímetros a DS. Aonde eu coloquei aqui? Peraí. Aqui no começo. Ah lá. Não, não seis, volta. Não. Aí tá 6, mas lá tá 4. Aonde tá aparecendo 4? Passa mais um. Passa mais um. Aí, precisamos descentralizar essa lente 4 milímetros. Opa, perfeito, 6 milímetros. Obrigado. Tá cheio de erro essas. Muito bom. Então, volta lá, professor, naquele slide mesmo. Então, aqui nesse caso, o meu EBB, minha borda mais fina, meu EBB nesse caso, eu vou manter ele mesmo a 180 graus. Por enquanto você, ó, veja, o EBB está a 180 graus. Eu não joguei o prisma ainda em cima, hein? Não se esquece disso. Mas sim, o EBB, ele acompanha o eixo da lente. Se a lente tiver a 90 graus, o EBB vai para 90, tá? O EBB acompanha sempre. Ele é até muito importante, porque na hora que a gente está surfaçando a lente lá no laboratório, a gente sempre vai procurar identificar o eixo, porque ele vai ser sempre o ponto, a borda mais fina da gente, né? É importante a gente verificar isso, tá?
Ok? Ok. Era isso que eu tinha perguntado, porque no outro exercício, lembra, no próximo, a tele está realmente a 90. Era uma dúvida besta minha do passado, a gente já tinha conversado sobre isso lá atrás. Quer ver uma coisa curiosa? Vou só dar uma... Eu não vou fazer isso agora, mas deixa, porque tá difícil aqui. Se eu começo a tentar mexer na apresentação, começa... Sim, aí desregula. Né? Então, vamos lá. Então, descentrar 6 milímetros, estava errado realmente, né? Tá? Então, agora nós vamos calcular o prisma necessário a isso. Veja, eu usei o 6 aqui, tá? Ah, bom? sim. Então tá certo. Tá certo. Era só ali mesmo. Vocês vão ver que na correção, de novo, eu cometi o mesmo erro. Eu joguei o DH calculado aqui. Se eu jogar o DH calculado aqui, eu não preciso fazer isso. Já sai direto o prisma calculado aqui, tá bom? Então, com esse prisma calculado aqui, ó, eu fui lá e calculei a DB. Qual é a DB? Tá bom? Olha, observa. Tá? Tá certo, meu tá Nessa, volta de novo ali, professor, só uma dúvida. Nesse arredondamento, não sabia que dava para arredondar para 3 direto. Eu achava que tinha que mudar o depois Pra da 8. vírgula, e não ele. Não o número real ali. Na realidade... Eu arredondei para 2,8, né? Eu também. Eu mantive 2,8. A gente pode fazer os cálculos aí. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. A diferença é muito pequena, É né? pequena, mas... eu tipo, de 0,19. primeira você bate o olho e falei, o que eu fiz de errado? Mas não estava errado, né? Porque o arredondamento que foi feito que não... Eu não achava que dava para fazer isso, entendeu? Não, eu arredondei para 3. Tá errado aqui, é Essa 3,4, tá? Aqui é 3,4, tá? Dá uma olhada aqui a conta, né? 3,43. Se esse número é menor que 5, eu mantenho aqui. Aqui tinha um erro também, tá vendo? A DB é de 3,4. Eu normalmente gosto de fazer o arredondamento e tentar ser mais rigoroso. Na realidade, quando a gente fala de freeform, pessoal, o computador faz todas as contas sem arredondar nada. Então, ele trabalha o computador com 5, 6 casas decimais. Entendeu? Então, por exemplo, pode acontecer para a gente pequenas diferenças, 3, alguém achar 3,3 ou 3,5 aqui. Daí nesse final eu fiz 3,5. Perfeito. Aqui, por exemplo, tem gente que arredonda para 2,8, tá bom? Então Era isso que a gente falou, eu arredondei para 2,8. Dependendo do processo com que eu estou trabalhando, né? Se você pensar no freeform, é que o próprio pessoal que está trabalhando lá não se dá conta que o computador faz isso automaticamente. Mas o computador trabalha com pelo menos 8 casas decimais, né? Então, pode dar resultado. Quando a gente vai arredondando assim, vai havendo uma propagação de erros, entendeu? Se eu usar 2,8 aqui, isso aumenta para 3,5, mas fica tudo dentro da tolerância nossa de surfaçagem, ok? Tá? Daria mais diferença, então, na freeform. Se a gente for usar uma lente, outra lente, não daria tanta diferença, então. Não. Em termos de espessura, não. O que mais preocupa a gente é acertar a dioptria, né? Aí sim é importante. Se, por exemplo, se a lente sai com... Existe uma regra básica que a tolerância de surfaçagem é de 0,3 milímetros, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você fabricar essa lente, se aqui ficar com entre 6,1 a 6,7, tá aceitável. Você não precisa querer repassar essa lente. É por isso que a gente adota, por isso que o Anderson adota muito esse 1,8 aqui. Porque se ela sair com 1,5, ele vai deixar passar. Porque 1,5 ainda é aceitável para esse material. Entendeu? Obviamente, se ficar com 2,1 vai ficar um pouco pior, mas existe essa margem de tolerância na surfaçagem. O pessoal a gente não tem muito controle de processo. Para ser muito preciso, se eu quisesse controlar o processo com muito cuidado, eu ia levar 2 horas para fazer uma lente, né? Ia ter que fazer calibrando a máquina, fazendo repasse. Então, sempre acontece alguma coisa, tá bom? Tá? Então tá aqui, ó. Então eu tenho aqui
o prisma calculado, e aqui a gente aplicou o prisma. Como agora o meu DH é negativo, eu vou preservar o centro da lente e vou tirar metade da dB de um lado e vou somar metade da dB do outro. Percebe que aqui eu vou ter base temporal, então eu vou somar metade da dB daqui e vou tirar aqui, ok? Tudo bem? Beleza. E esse aqui é o nosso resultado final, né? Tá bom? Aqui, ó, de novo, 3,4, né? Tem algumas correções que eu preciso fazer. Eu tentei fazer isso, jogando direto no PowerPoint. Vai dar uma diferença nesse cálculo mudando aí, né? Quanto que você achou? Que é o meu, na temporal, deu 9,6. Tá, então você ir na temporal e na nasal, deu quanto? E nasal, 6,15. 6,15? Você usou quanto de espessura mínima? 1,8. Você viu que agora que mudou para 3,4, será que foi daí isso a diferença ou não? Não, o meu... É que o EBCB do professor, ele está somando com 1,8, tem que somar com 1,5. Por que 1,5? Não. Não, que 1,5. Deixa eu tentar entender aqui. Você encontrou quanto de espessura de borda grossa? Volta lá no cálculo. 9,6. 9,6. 9,6. E 6,1, né, Mas você divide por 2 a dB? Acho que é por isso que está dando um pouco maior. Eu usei a base de cálculo do exercício mesmo, para ir seguindo a sequência, sabe? Ó, volta DB, o cálculo do professor lá do EBCB. Professor, volta o slide do senhor. Aqui, ó. EBCB. Slide 12. Slide 12? Isso. Lá embaixo. Ah, tá lá, ó. O EBCB ali já tá, ó, com 7,9. Já corrigi, né? 7,4 mais 1,5. Já tá 7,9 ali. Eu imagino que, mas de qualquer forma ela teria que ter trabalhado, teria que colocar isso aqui em cima do 6,4, né? Você teria que ter jogado essa DB em cima do 6,4. Parece que você jogou em cima do 7,9, não foi isso que aconteceu? Ah, foi isso. Então, foi por causa disso. Então, então a tua lente está virada a 90 graus aí nesse caso. Foi esse meu erro, então. Ela jogou isso aqui. Tá, entendi agora o que eu fiz aqui. Tá bom? Obrigada. Nada. O que ia acontecer com a sua lente é que ela ia ficar mais grossa, mas ia funcionar do mesmo jeito. Provavelmente teria que fazer um repasse na hora que fizesse a análise, tá bom? Tá? Então, esse aqui é o resultado final das espessuras dessa lente, com eixo a 180, tá? Agora, ó, como essa lente aqui, ela é negativa, eu posso desprezar esse componente aqui, não vale a pena calcular ele, tá bom? Se fosse um freeform, né? Se eu tenho um sistema automatizado, eu deixo o sistema calcular para mim, mas como eu estou fazendo o cálculo na mão, eu posso desprezar isso. Isso vai dar 0,00 alguma coisa, né? Percebi que tem muita gente errando aqui, ó. Tá vendo? O cara esquece de colocar o sinal aqui e aí aparece 8 e alguma coisa. Tá bom? Toma cuidado. Quando a lente é negativa, tem regrinha de sinal. Tá? Então, esse é o nosso resultado final aqui da nossa lente. 3,30, 7,71, 9,25. Pode dar alguma diferençazinha? Sim. Dependendo de como você calculou. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo, senhor. Nas espessuras, para mim, deu certinho. Agora, nessa parte da curva, justamente foi o que você falou. Eu não me atentei na parte do sinal. Me atentei no outro exercício que eu tinha feito errado e corrigi. Esse eu não corrigi. Ah, legal. Então, é só corrigir. O importante é isso. É por isso que fazer a correção. Para a gente verificar isso, tá bom? No nosso desafio, era fabricar a mesma lente, mas considerando o eixo a 90. É como se eu girasse a lente, né? É girar a lente, né? Ó. 180, 90. Né? Então, a posição da lente mudou. O que acontece? Ó, o menos 7 foi para a horizontal. E eu tenho menos 7 na horizontal, para conseguir descentrar menos 6,
Eu vou precisar de uma outra diferença de borda, tá bom? Porque agora o -7 que é a horizontal nossa, tá? Então, de novo, a gente constrói a receita de cálculo, é tudo que a gente já havia feito, né? Nós calculamos aí tudo que nós havíamos calculado, né? A única diferença é a posição das espessuras agora. Olha, o 6,4, a borda mais fina na vertical, ok? Finalmente, como é que a gente termina aqui, ó? Quando a gente vai calcular o prisma. Lá também na correção que eu mandei para vocês, de novo tinha esse erro, né? Eu vou mandar de novo para vocês a correção, ó. Então eu vou calcular agora o meu prisma com 7, né? Porque é o que está rolando na horizontal agora. Eu encontrei aqui 4,6 de espessura, de diferença de borda no final. Tá? Então você percebe que eu preciso de uma diferença de borda maior para produzir a mesma descentração. Por quê? Porque a dioptria aumentou. Tá? Sim. E aqui, finalmente, ó, o nosso resultado aqui. Eu até aproveitei o desenho mesmo, girei ele 90 graus, né? Ó. Como ela é uma lente negativa, como o DH é negativo, eu vou brincar aqui. Vou tirar metade da DB no nasal e somar metade da DB no temporal. Borda grossa, temporal. Ok? Ok. É importante colocar a descentração quando a gente for fazer esse desenho ou não precisa? É uma informação a mais, né? Interessante porque quando você for lá depois corrigir ou conferir a sua lente, você tem todas as informações do desenho. Se você puder colocar, é melhor. E você tem tudo lá. Você tem um resumão, não precisa ficar procurando e vasculhando as folhas do caderno para poder... Você tem todas as informações lá. Fazer um resuminho é muito bom quando a gente está trabalhando desse jeito, tá bom? Tá aqui o resultado final. As curvas não vão mudar, né? Porque na realidade a posição da lente é a mesma, então não mudam as curvas. Legal? Agora fica um desafio para vocês, que é esse aqui, né? Ó. Queria que vocês fizessem uma pesquisa no WhatsApp e postassem algum vídeo que vocês achassem interessante sobre lensometria, tá? Legal. Uma vez que vocês fizerem essa pesquisa, grava um comentário, vê o que você achou a respeito do vídeo, tá? Para a gente suavizar um pouco mais essa nossa carga, a gente está muito em cálculo, dá uma pesquisadinha sobre lensometria no WhatsApp e um vídeo que você achar, publica para a gente assistir e faz um comentário, tá legal? Tá? Eu também vou publicar algumas coisas. E aí, vamos calcular as curvas de espessuras para essas prescrições aqui. Agora, usando, olha, percebe? Eixo a 30 e eixo a 140. Usando o processo que eu mostrei para vocês lá. Agora vai ter que calcular mesmo o DH, não vai ter jeito. Agora é na raça. Entendi. É parecidíssimo com o que vocês fizeram até agora. Só que agora o DH de vocês, ele vai ter que ser calculado com aquela fórmula lá, né? Que tem seno e cosseno, né? Exatamente. Tá certo. E ó, lembra daquilo que eu falei para vocês. Você vai fabricar a lente, você só vai calcular aquilo que você precisa para fabricar a lente. Então, por exemplo, nessas lentes aqui eu não precisava calcular a borda vertical. Eu calculei só por uma questão de treinamento. Só calcular as bordas, só o EBH que vocês vão calcular. Vocês vão ver que dependendo da situação fica muito mais fácil, né? Tá bom? É chato por causa que tem a fórmula do seno, tá? Sim. Ok? Então essas são as duas aqui. Eu deixei lá dois vídeos para vocês, não sei se chegaram a ver lá no YouTube, no WhatsApp. Não abri ainda, professor, perdão. Depois tenta ver que coisa curiosa, não tem nada a ver, olha, ver como é uma coisa que não tem nada a ver com a gente de ótica. A pessoa enxerga perfeitamente um problema de negligência espacial. Ela teve um AVC, né? E tem uma proposta de tratamento dessa negligência espacial dessa pessoa com o uso de prisma. Imagina chegar uma receita dessa para nós aqui na loja, né? Eu já peguei uma receita dessa aí, e aí a gente fica doido, né? Porque mesmo o próprio profissional que aplica esse prisma aí não sabe escrever na receita. É interessante. Mas é só uma curiosidade. E um outro caso que eu passei para vocês, em que o cara tem que tomar muito cuidado com o vídeo, né? Ele mostrou lá uma lente de mais 24, colocou no rosto do cliente, eu achei lindo e maravilhoso. Eu queria ver depois de 6 meses se aquele cara continua usando aquele óculos. Eu percebi que ele não conseguiu usar nem na hora que
nem na hora que o cara colocou lá. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Isso aí vai ser importante para a gente quando a gente pensar no projeto integrador, por causa da baixa visão, tá bom? A gente dificilmente, se o cara não tem hipermetropia, a gente não consegue, por exemplo, colocar binocular mais do que 16 dioptrias. Se o cara precisar de um óculos para leitura com mais de 16 dioptrias, ele vai precisar ser monocular. Você vai ter que tampar um olho, ocluir um olho, ele vai ter que usar para ler só o melhor olho, sabe? E aí, no caso lá, o cara fez, eu duvido que aquele cara tenha se adaptado com aquele óculos, mas por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve ver na internet, sempre ter um senso crítico, tudo bem? Mas aí fica o desafio para vocês agora. Lensometria, procura um vídeo, vamos deixar o trabalho como sendo esse para essa semana. E para a semana que vem... Oi. O senhor vai mandar essa página do exercício lá no grupo ou já vai mandar tudo? Tá no grupo já. É no finalzinho do... Tá. Da correção. Tá no final, tá? Tá. Tá bom? Beleza. Sueli, você que tá aí contemplando silenciosamente, tudo em ordem? Tudo, professor. Eu demoro um pouquinho mais. Mas tá indo bem, tá indo bem. Tá se esforçando pra caramba. Parabéns, viu, Sueli? Obrigada. Tá, pessoal, era só isso. Queria agradecer para vocês, tá bom? Depois se vocês quiserem, a gente faz mais um, mas vamos agora para suavizar um pouco, para aliviar um pouco até esse final de semana. Vamos dar uma pesquisadinha sobre lensometria, tá bom? Eu achei algumas coisas interessantes, eu também vou colocar. E, se possível, tentem comentar também comentar o vídeo que eu vou colocar de lensometria para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom. Só vou fazer a correção do segundo exercício com relação às bordas e reenvio. Oi? Tá ótimo. Tá bom, Cláudia. Perfeito, então. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, tchau. professor. Tchau, Tchau, gente. professor. Beijo. Tchau. Gente, saudade.